E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos mergulhar fundo em um tema que literalmente move o mundo, o petróleo. Já pararam para pensar como a gente descobriu esse ouro negro e por que ele se tornou tão absurdamente importante? Fica comigo que eu vou te contar essa história fascinante. Vamos voltar no tempo, mas muito tempo mesmo. O petróleo não é uma descoberta recente. Acreditem. Civilizações antigas, como os babilônios e os sumérios, já usavam o betume, uma forma de petróleo que aflorava na superfície, para calafetar barcos e construir estradas. Era o que a natureza entregava de bandeja, mas a ideia de perfurar o solo para encontrar mais ainda não existia. A grande virada aconteceu no século XIX. A humanidade precisava de uma fonte de iluminação melhor e mais barata. O óleo de baleia, que era o combustível mais popular para lamparinas, estava ficando caro e escasso. Foi aí que um cientista canadense chamado Abraham Gesner fez uma descoberta revolucionária em 1846. Ele descobriu como destilar querosene a partir do petróleo. O querosene queimava de forma mais limpa, era mais barato e mais eficiente que o óleo de baleia. De repente, o petróleo deixou de ser apenas uma substância pegajosa para se tornar uma fonte de luz para o mundo. Mas ainda faltava uma peça no quebra-cabeça. Como conseguir mais petróleo de forma eficiente? A resposta veio em 1859, na Pensilvânia, Estados Unidos. Um ex-ferroviário chamado Edwin Drake teve a ideia de usar uma técnica de perfuração de poços de sal para extrair petróleo do subsolo. Muitos acharam que ele era louco, mas ele persistiu. E no dia 27 de agosto daquele ano, a uma profundidade de pouco mais de 20 metros, a sonda dele encontrou petróleo. Esse foi o primeiro poço de petróleo comercial do mundo e deu início a uma verdadeira corrida pelo ouro negro. A partir daí, a indústria do petróleo explodiu. Com a invenção do motor de combustão interna por figuras como Carl Benz e Henry Ford, a demanda por gasolina, um derivado do petróleo, disparou. O petróleo não era mais só para iluminar casas. Ele se tornou o combustível para carros, trens, navios e, mais tarde, aviões. Ele literalmente colocou o mundo em movimento. Mas por que o petróleo é tão importante? A resposta está na sua incrível densidade energética. Uma pequena quantidade de petróleo contém uma energia gigantesca. Pensem bem, 1 litro de gasolina pode mover um carro por vários quilômetros. Além disso, o petróleo não serve só como combustível. Ele é a matéria-prima para uma infinidade de produtos que usamos todos os dias. Olhem ao redor de vocês. O plástico da garrafa de água, do seu celular, do seu teclado. As fibras sintéticas das suas roupas, como o poliéster e o nylon. Fertilizantes que ajudam a produzir os alimentos que comemos. Asfalto para as ruas, produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos. A lista é quase infinita. Praticamente tudo no nosso mundo moderno tem um pezinho no petróleo. É por isso que o preço do barril de petróleo afeta a economia global de maneira tão profunda. Quando ele sobe, tudo fica mais caro. Agora, a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de trilhões de dólares. Onde está todo esse petróleo? O petróleo não está distribuído de forma igual pelo planeta. Ele se forma em condições geológicas muito específicas, a partir da decomposição de matéria orgânica soterrada há milhões de anos, sob alta pressão e temperatura. Durante muito tempo, o Oriente Médio foi sinônimo de petróleo. Países como a Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait possuem reservas gigantescas e de fácil extração. Por décadas, eles dominaram a produção mundial, mas o jogo mudou nos últimos anos. Atualmente, o país com as maiores reservas provadas de petróleo no mundo é a Venezuela. Sim, a Venezuela, aqui na América do Sul, as reservas venezuelanas são estimadas em mais de 300 bilhões de barris, localizadas principalmente na chamada faixa petrolífera do Orinoco. No entanto, é um petróleo extrapesado, mais difícil e caro de extrair e refinar em comparação com o petróleo mais leve do Oriente Médio. Por isso, apesar de ter as maiores reservas,
a Venezuela não é o maior produtor. Outros gigantes na lista de reservas incluem a Arábia Saudita, o Canadá, que também tem muito petróleo em areias betuminosas, o Irã e o Iraque. Os Estados Unidos, com a revolução do shale gas, ou gás de xisto, também se tornaram um dos maiores produtores do mundo, mesmo com reservas menores. E o Brasil, nós também estamos nesse mapa. Claro, com as gigantescas reservas do pré-sal, o Brasil se consolidou como uma potência petrolífera global, com uma das maiores áreas de exploração em águas profundas do mundo. Então, recapitulando, o uso do petróleo é milenar, mas sua exploração moderna começou no século XIX para iluminar o mundo. Depois, com um motor a combustão, ele passou a mover o mundo. E hoje, ele está em praticamente tudo o que usamos, dos transportes aos plásticos. As maiores reservas estão na Venezuela, mas a produção é liderada por outros países, mostrando que ter o recurso é apenas uma parte da equação. O petróleo moldou a geopolítica, causou guerras, criou fortunas e impulsionou o desenvolvimento tecnológico como nenhuma outra substância na história. Mas também enfrentamos os desafios ambientais causados pela sua queima, como as mudanças climáticas, o que nos leva a buscar novas fontes de energia mais limpas para o futuro. Mas essa é uma outra história para um outro vídeo. E aí, curtiram essa viagem pela história do petróleo? Se você aprendeu algo novo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com aquele amigo que adora uma boa história. Comenta aqui embaixo o que você achou mais surpreendente sobre o petróleo. Obrigado por assistir e até a próxima.